estabelecer uma rotina é importante e necessário, pois ajuda no desenvolvimento da independência e autonomia dos seus filhos. Com a quarentena, atividades que faziam parte do seu dia a dia precisaram ser alteradas. Por isso, é importante em casa ter horários para fazer as refeições, tomar banho, estudar e fazer outras atividades. Criar uma rotina para as atividades traz organização para a vida diária, evitando momentos de correria, estresse infantil e colabora para que todos da família consigam concluir seus afazeres. Defina horários para cada atividade. Separe um tempo para lazer, falar com os amigos, fazer as tarefas escolares e descansar. O ideal é fazer as atividades sempre no mesmo horário. Mantenha os horários de dormir e das refeições e, se possível, separe um tempo para praticar exercícios. Organize as tarefas domésticas, estabelecendo qual será feito em cada dia e o horário para sua realização. Dependendo da idade do seu filho, você pode inseri-lo nesse planejamento. É uma ótima oportunidade para ele desenvolver o senso de responsabilidade e participação. Porém, não imponha as tarefas de maneira rígida. Use um tom amistoso, fazendo com que elas se tornem prazerosas. Se você está trabalhando em home office, defina os horários de início e fim de sua jornada. Não esqueça também de prever pausas breves, de 20 a 30 minutos, para fazer suas refeições e atender às necessidades de cuidados e atenção do seu filho. O horário de estudo do seu filho também deve ser definido, estabelecendo pausas para descanso. Lembre-se que o local para o seu trabalho e de estudo para o seu filho deve ser um espaço organizado, livre de distrações, com a TV desligada e, de preferência, sem barulho. Para realizar a rotina, você pode montar um quadro para que todos da casa possam se organizar. A criação do quadro deve ser feita em conjunto com as crianças. Você pode montar um quadro de rotina utilizando uma folha grande como cartolina ou várias folhas de sulfite juntas, para que fique um espaço maior a ser visualizado. Coloque o nome das pessoas, os horários e descreva as atividades que serão realizadas naquele momento. Com crianças pequenas, podemos utilizar desenhos que representam a atividade. Fixe o quadro em um lugar visível para todos da família. Lembre-se sempre de colocar horários para descanso, diversão e brincadeiras em família. Faz muito bem para o seu filho um momento de conversa entre vocês. Isso ajudará no desenvolvimento da fala e linguagem. Numa rotina, além de alimentação adequada e a higiene, não pode faltar o brincar. Através do brincar, a criança consegue trabalhar várias áreas cognitivas. O brincar estimula a capacidade da criança ter função no objeto, a interação e o vínculo, a expressão dos sentimentos, o foco, o planejamento e a repetição da atividade faz com que a criança assimile aquele movimento, aquele estímulo e aprenda. Um bebezinho, ele precisa enxergar cores de contrastes, formas geométricas através dos brinquedos e estímulos sonoros, como o chocalho ou brinquedos musicais. Quando a criança está numa fase de 6 meses, essa criança já deve ser estimulada a começar a se deslocar. Então o brinquedo deve ser ofertado numa certa distância da criança para que estimule ela a rolar ou se rastejar para chegar até o brinquedo. Quando a criança já está numa fase de 9 meses de idade, essa criança já tem que ser estimulada a brinquedos de encaixe e pareamentos. Começar a conversar com a criança sobre o pareamento de cores e formas geométricas em encaixe. Uma criança com 1 ano de idade é uma criança que deve ser estimulada a ficar de pé. Então esse brinquedo deve ser oferecido numa altura maior, por exemplo, em cima de um sofá, para que essa criança venha ficar de pé e brinque de pé para estimular essa postura. Nessa fase também é importante oferecer livros para a criança e começar a identificar os animais nos livros, as cores,
A criança a partir de 2 anos, ela deve ser estimulada a caminhar e ultrapassar obstáculos. Então colocar brinquedos como objeto para pular por cima, né? Para passar por cima desses brinquedos. Seria uma marcha com obstáculo. Fora isso, subir escadas é muito importante nessa fase, até porque o subir escadas estimula a musculatura abdominal inferior, o que vai favorecer para a criança conseguir segurar a urina e iniciar o processo de desfraude. A criança também nessa idade de 2 anos, os livros devem ser oferecidos e ser estimulado a contar na história, não só identificar os objetos. A partir de 3 anos de idade, podemos estimular as crianças a brincar de pular, como pular corda ou pula-pula, a escalar, subir, tem aqueles brinquedos de escalar ou até mesmo um brinquedo, um espaldar, se alguém tiver um espaldar, a criança subir, identificação de números, de cores e a contação de história. De 3 anos em diante, toda atividade que a criança for fazer motora, ela tem que ter um alinhamento postural. Se você identifica a falta de alinhamento postural, se você identifica um sentar torto, mantenha assim essa criança em correção. Fala para a criança, arruma as costas, senta direito, posiciona essa criança adequadamente. Pode ser que em alguns momentos, durante seu trabalho ou afazeres domésticos, a criança tenha que brincar sozinha. Não se sinta culpado por isso. Ser capaz de brincar sozinho também é uma grande ferramenta para o seu desenvolvimento. É uma das primeiras formas de independência, incentiva a imaginação e também a criatividade. É importante ressaltar que a rotina não desenvolve do dia para a noite, por isso não se pressione e nem pressione as crianças. Aos poucos, cada um vai se adaptando a novos hábitos. Assim, todos conseguirão fazer da casa um ambiente harmonioso e saudável.